O Banco Central elevou a Selic para o maior patamar desde 2006, a 14,75% ao ano. Já nos Estados Unidos, o Fed manteve as taxas de juros inalteradas. Como que isso afeta os investimentos aqui no Brasil e também o que esperar das próximas decisões de taxas de juros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos? Confira agora no Radar da Semana. E para detalhar ali, né, principalmente os efeitos nos investimentos, estou aqui com um parceiro de radar. Faz tempo, né, que a gente não grava junto, né, Gerson? Isso, tava com saudade, Mar. Vamos embora. E um dia importante para essa volta aí, né? Sem dúvida, né? Apesar de o mercado sempre tentar antecipar os movimentos, né, as decisões são importantes e mais ainda nos comunicados. Então fica claro que talvez termos um fim de ciclo, né, aqui no Brasil, e o mercado sempre no D+1, como a gente fala, começa a discutir ciclos de corte, que normalmente são muito positivos para ativos de risco, fundos imobiliários e companhia. Então, eu que sou um cara de equities, é sempre uma conversa melhor de ter. Né? Sim. E para falar bem a parte, né, da política monetária, como que foram essas decisões, se tiveram novidades ali nos comunicados, porque as decisões já eram esperadas, né? Mas a gente quer entender ali cada detalhezinho. Estamos aqui com Stephanie Birman. Obrigada, Mar. Olha, lá nos Estados Unidos, o Fed, né, o Powell, na verdade, acho que não teve surpresa na decisão, mas é uma mensagem de que a taxa nos Estados Unidos não deve ser reduzida aí no curto prazo, tá? Aqui no Brasil, acho que a mensagem foi uma mensagem de que o ciclo está muito próximo do fim, né? Acho que um pouco como o Gerson falou. E agora vai começar um pouco, ainda há um risco, obviamente, de ter mais uma alta ali na reunião de junho, mas para isso acontecer, a gente teria que ter surpresa nos dados, acho que principalmente aí nos dados de inflação. E aí, enfim, encerrando o ciclo, fica aquela grande questão, né? A gente está com a maior taxa de juros, como você falou. O próximo movimento, se a gente olhar, né, nos países, qual que é o país que vai entregar um grande ciclo de corte de juros, pensando aí em 18 meses à frente? Acho que o Brasil é um grande candidato, né? Se não tiver nenhum estímulo fiscal adicional, o Brasil pode, né, provavelmente ele vai entrar aí nesse ciclo, talvez mais para o ano que vem. Aí a gente vai falar um pouquinho como que vai ser, qual que é o tamanho desse ciclo. Eu acho que esses são os principais pontos aí para a gente discutir. Legal, vamos trazer sim, mas eu queria, Stephanie, começar com os Estados Unidos. A gente até viu, a gente está gravando nessa manhã de quinta-feira, a gente viu o Banco da Inglaterra cortando os juros lá fora e os Estados Unidos manteve. E eu vi também ali muitos comentários, né, que tinham, era esperada essa manutenção de juros, mas tinha uma expectativa porque foi a primeira decisão desde do Liberation Day ali, né, e o Trump antes vinha falando bastante, né, de juros, criticando até o Powell. Então, como que foi essa decisão? O que o Jerome Powell, presidente do Fed, trouxe na coletiva? Eu li que ele falou diversas vezes que o ambiente é incerto, que há muitas incertezas na mesa. Então, o que foi? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, porque realmente foi a primeira decisão, depois ali do dia 2 de abril. Então, quando ele compara, por exemplo, né, naquele comunicado que ele solta imediatamente depois da decisão, ele até fala que a incerteza de fato aumentou, desde a última reunião, que a última reunião tinha sido em março. Mas eu acho que, assim, desde aquele 2 de abril, quando teve o anúncio, a perspectiva aí nas semanas seguintes, né, ou pelo menos no início, era de que a volatilidade nos mercados seria muito elevada, de que esse aumento de tarifa ele seria inviável, ou seja, a corrente do comércio ia desacelerar de maneira extremamente significativa, que a chance de recessão nos Estados Unidos estava subindo, muita gente atribuía, né, não colocava no cenário básico como recessão, mas você via que as pessoas estavam, no fundo, caminhando para esse cenário. E eu acho que desde o dia 2 de abril a gente aprendeu algumas coisas, né? A primeira é que, olha, logo depois do Trump, mal bem, ele adiou, né, a implementação da tarifa acima de 10%, e desde então ele vem dando uma série de sinais de que está tendo negociações, né? Inclusive, deve ser anunciado ali, pelo menos, linhas gerais de algum acordo com o Reino Unido. No final de semana vai ter discussão com a China. Então, o que a gente está vendo é que parece que a gente passou, né? Difícil falar que a gente passou, mas hoje a percepção é que o pico, vamos dizer assim, dessa preocupação com tarifa, ele diminuiu. A gente passou desse pico. Então, a volatilidade, né, por exemplo, do S&P, que a gente chama o VIX,
que chegou a bater ali quase 60%, isso normalizou, né? E qual que é a relevância disso? Olha, as condições financeiras, ou seja, a bolsa chegou a cair, a volatilidade estava alta, os spreads estavam abrindo, então a gente teve esse aperto das condições financeiras ali no início de abril, que foi revertido na segunda quinzena de abril e ele continua sendo revertido. Então, o impacto, a gente tinha o receio de que o impacto na economia americana, a gente falou até aqui no radar, ele poderia ser, se tivesse esse impacto, vamos dizer, nas condições financeiras, o impacto poderia ser de mais de 2%, por exemplo, na economia americana, e a gente está vendo que esse impacto, num momento, como eu falei, tudo obviamente pode mudar, mas ele não está acontecendo. Então, o que a gente vai ter, provavelmente, é o impacto direto apenas das tarifas, e as tarifas também num patamar não daquele, né, como chegou a ser anunciado para vários países acima de 10%. Provavelmente as tarifas vão ficar em 10%, e com a China, a nossa avaliação é que não vai ficar em 140%, provavelmente vai cair, porque é inviável para os dois países. Então, quando a gente olha em termos de impacto, poxa, a gente chegou a calcular que poderia ser 1,4 ponto percentual, mas com risco de ser maior ainda. Hoje, talvez o impacto fique limitado a 1%, a 1 ponto alguma coisa. Então, eu acho que essa percepção de que o impacto vai ser mais limitado é algo que tem deixado o Banco Central americano mais confortável de falar, olha, eu vou olhar os dados, eu não preciso agir. Então, é o que você falou, olha, no início as pessoas estavam, nossa, o Fed vai ter que agir, ele vai cortar os juros, etc, etc. E o que ele está vendo é que o impacto pode ser um pouco mais limitado. Não dá pra gente também minimizar o efeito da tarifa, porque de fato vai atrapalhar, vai, né, ter uma mudança, vamos dizer assim, nessa cadeia de produção. Mas tem um outro ponto também que a gente está vendo. Por exemplo, teve uma antecipação muito grande, né, de compras, de exportação, né, no caso dos Estados Unidos, de importação, ali no primeiro trimestre. Né, a gente viu isso no PIB, uma contribuição das exportações líquidas de menos 4 pontos percentuais, né? Ou seja, as importações subiram muito, ou seja, os americanos antecipando que teria tarifa, importaram muito, e isso também, no curto prazo, obviamente, vai mitigar um pouco do efeito no preço. Então, assim, dado, né, essas grandes variações nos dados, etc., o Fed, o que ele vai fazer? Ele vai esperar. Até porque a economia americana estava muito forte, ela ainda está, na verdade, muito forte, né? Então, quando a gente olha a taxa de desemprego, tá ali em 4,2%, que é uma taxa, claro, ela já foi muito mais baixa, mas o receio era que fosse logo para 4,5%, para 5%, e não foi. Quando a gente olha os dados de abril já, nenhum deles mostra algum impacto muito relevante de tarifa, tá? É claro que é muito inicial, mas a expectativa, há um mês atrás, é que esses dados talvez já fossem mostrar algum impacto relevante. Então, assim, o sentimento das pessoas, do consumidor, dos empresários para 6 meses à frente, é um sentimento que, de fato, ele desacelerou, as pessoas estão mais negativas. Quando a gente olha, alguns indicadores mostram que assim, é um sentimento muito assim, pior até do que na pandemia. Mas quando a gente olha os dados de maneira geral, a gente não vê nenhuma mudança significativa. A gente viu o mercado de trabalho, né, a divulgação do dado do mercado de trabalho na última sexta-feira, e também não mostrou nenhuma grande mudança de tendência. A gente viu aqueles indicadores de serviço e de manufatura também não mostrar. Então, dado isso, o Fed fica nessa posição confortável. Quando a gente vê o Powell falar ontem, parece muito mais um banco central que vai cortar, que pode cortar no segundo semestre, mas assim, talvez setembro, o mais cedo, ou talvez depois. Ele precisa ver a taxa de desemprego, na nossa avaliação, subindo além do 4,5%, ou para 4,5%, e está em 4,2%. Não parece que essa alta vai ser rápida. Então, eu acho que, de fato, ele pode esperar. E a gente vai ver o impacto na inflação. Também não no curtíssimo prazo, por conta desse efeito de estoques, né? Acho que foi acumulado muito estoque. Mas, nos próximos meses, a inflação vai subir. 1,5 ponto percentual. Então, o Fed, ele falou, né? O Powell disse, eu vou ter que olhar qual dos lados do meu mandato vai estar mais longe. É a inflação mais longe do 2% ou é o desemprego mais longe da taxa de desemprego de equilíbrio? Então, dado isso, parece realmente que é um corte que não acontece no curto prazo, acontece mais lá na frente.
E acho que eu estava vendo na coletiva de imprensa, uma das frases mais ditas pelo Powell é que é apropriado que temos paciência, né? Então ele realmente vai comprar tempo, né? Ele não tem benefício nenhum ele tentar contratar ciclo para frente, tentar adivinhar os impactos na inflação, tentar acertar esse mercado. E acho que também um ponto importante é a pressão diminuiu um pouco, né? O Trump reduziu um pouco a ideia de que o Powell era teimoso, era insensível e tinha que sair do cargo. Acho que 2 semanas para cá ele também, como vem negociando tarifas, também reduziu um pouco a pressão no Powell. Né? Ele até continua, mas é que chegou há umas 2 semanas atrás, o Kevin Hassett, que é o advisor dele econômico, né? Ele disse que o Trump estava estudando uma forma de demitir o Powell. Isso foi muito mal recebido pelo mercado. Ele falou isso durante o final de semana. E aí, no início da semana, o Trump, ele veio falar que ele não pensa sobre isso, que é uma forma dele se expressar, outros falaram a mesma coisa. Então, assim, é como se estivesse no direito dele de comentar sobre os juros, fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que tirar ele é uma coisa que não vai ser feita, né? Porque isso seria um risco institucional ali para os Estados Unidos. Teria que ter uma grande justificativa, né? Nem tem essa grande justificativa. Isso aí iria para a Suprema Corte, porque o Fed, de fato, é independente. Só se a Suprema Corte, enfim, falasse alguma coisa que você poderia ter uma mudança. Mas nem era a expectativa. Então, era um risco realmente ali institucional para os Estados Unidos. E, né, a gente falou aí bastante do Liberation Day, desde o dia 2 de abril, na verdade parece que passou mais tempo, né? Não parece que tem um mês do dia 2 de abril. Queria entender, Gerson, até puxando para ontem, como que foi o efeito da decisão do FOMC ontem, né? Ele sai às 3 da tarde, o pregão aqui no Brasil está aberto. E como que foi o efeito no mercado também, né? Como que você viu esse caminho desde o dia 2 de abril até agora? Como que o mercado aqui no Brasil se comportou? Até eu falar um pouco do S&P, né? A gente estava até discutindo isso hoje lá no Morning Call. É impressionante como o S&P já fechou o gap inteiro da queda do Liberation Day, né? Ele chegou a tocar os 5.000 pontos, né, no pior momento da queda. Hoje já está 5.600 de novo, então o mercado praticamente já tirou grande parte dessa incerteza, talvez, voltando para preço. A turma viu ali como até uma oportunidade de alocar, de comprar o S&P, né, nesses níveis de preço. Acho que o S&P vinha numa subida praticamente em linha reta, né, no ano passado inteiro, e nesse primeiro tri também. E a turma até viu ali, abriu, acho que assim que percebeu que era muito mais um jeito de negociação do Trump, de, né, um all-in, depois ele vai se ajustando, que realmente é uma coisa meio nonsense, e voltou a alocar, né, em ações. Mas o que eu acho que isso tem ajudado, né, a gente, que eu acho que essa alta do VIX para 60 pontos, etc., mais que o S&P tenha voltado, ele gerou nos investidores globais alguma vontade de olhar outros mercados, né? Alguma vontade de olhar a valuation de Europa, alguma vontade de olhar o mercado que a gente tem visto performando bem na China e automaticamente olhar um pouco mais os emergentes, né? Então até foi uma pergunta no Morning Call hoje sobre isso. O S&P voltou, então nosso sonho de continuar recebendo fluxo acabou? Acho que, na minha opinião, não é. Eu acho que a miopia de Estados Unidos do ano passado, ela acabou, né? Assim que eu digo, não é que a gente não está mais construtivo com o S&P, mas obviamente os investidores vão olhar outros mercados esse ano, eu acho, né? Isso obviamente tem espaço para a gente continuar, né, recebendo atenção sobre isso. Quando a gente lê os relatórios lá de fora, etc., a turma tem falado mais de Brasil, né? Até estava lendo um relatório de um grande banco, né, gringo, falando um pouco de ciclos de corte de juros aqui no Brasil, e ele fez um estudo dos últimos 25 anos, né, em todos os ciclos de corte de Selic aqui no Brasil. Assim que acontece o primeiro corte, 6 meses à frente, Ibovespa performa em torno de 18% de alta, né? Isso é uma estatística dos últimos 25 anos. Então, óbvio, né, que estudos são passados, retrovisores, etc., mas só de ver, né, a turma falando mais de Brasil e etc., eu acho que a gente pode receber aqui, né, parte dessa atenção. E como a gente sempre comenta, a gente não precisa que o Brasil vire consenso ou que o Brasil vire a grande atenção. A gente só precisa, né, de um ajuste marginal de alocação para emergente, já é suficiente para o nosso mercado aqui caminhar bem. Então, acho que o S&P segue sendo ainda, né, um ativo de destaque nos portfólios, vai seguir, né, até na conversa que a gente fez, né, com o Jobim lá da Legacy, ele comentou, né, que 70% dos ativos do mundo são lastreados ou negociados em mercados americanos. Então, isso não vai mudar essa tese, mas eu acho que os investidores, né, tiraram um pouco essa visão só de AI, só de tecnologia e etc., e começaram a olhar um pouco outros mercados, que ajudou a gente. Eu acho que vai continuar, tá? Então, vamos falar um pouco de Copom, né? Entender
Stephanie, a gente falou ali no começo, né? Foi para 14,75% ao ano, maior patamar desde 2006, mas a alta de 0,5 ponto percentual foi menor do que na decisão anterior, né? E queria entender com você, como que foi essa decisão? O que o Copom trouxe ali no comunicado? Dá para ter uma ideia do que vem em junho? Olha, eu acho que o comunicado, acho que tinha muita dúvida antes do comunicado se o Copom faria mais uma alta na reunião de junho, se ele sinalizaria ou não, etc. E eu acho que quando a gente olha as mudanças que ocorreram ali no comunicado, foram mudanças no sentido de parar, tá? Então, por exemplo, primeiro a projeção da inflação para o quarto trimestre ali de 2026, ela foi para 3,6%, não é a meta, obviamente, mas ela é bem menor do que estava, que era 3,9%. Depois o Copom dizia que a política monetária teria que ser mais contracionista, ele tirou esse mais, então tem que ser contracionista. O mais importante, o balanço de risco, que era assimétrico para a inflação, eles tiraram isso e falaram que, na verdade, agora eles veem, né, os riscos aumentaram nas duas direções, o que implicitamente diz que está simétrico e não mais assimétrico para cima. E aí, quando a gente pega a sinalização do Copom, ele não sinalizou, ele sempre escreve o seguinte: para a próxima reunião, espero tal coisa. Dessa vez, ele colocou que para a próxima reunião, ele espera, na verdade, que o Copom vai agir com mais cautela, mais flexibilidade. Né? E vai esperar também os efeitos acumulados, né, e defasados da política monetária. E depois tem uma frase final que eles falam, que normalmente eles falam do ciclo de política monetária em curso. Eles tiraram essa frase do ciclo de política monetária em curso e eles falaram que eles vão calibrar a política monetária, vamos dizer assim, de acordo com os dados. Na nossa avaliação, se os dados não surpreenderem de maneira significativa para cima, tanto os dados de atividade quanto os dados de inflação, a nossa avaliação é que o mais provável é que a taxa Selic vai ficar ali em 14,75%. O que a gente espera dos dados, né? Então, a gente vai ver até a próxima decisão um PIB do primeiro trimestre, que é um PIB forte, tá? É um PIB forte que você poderia pensar, poxa, 1,8% que a gente tem. Será que o Copom vai subir por conta desse PIB? Olha, há um tempo atrás o Copom já disse o seguinte: olha, o PIB do primeiro trimestre, desde a pandemia, a gente tem visto uma sazonalidade muito forte de um PIB que sempre surpreende. É o PIB mais forte do ano, né? Se a gente olhar primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele é o que mais surpreende. Ainda tem a safra recorde. Então, assim, a maior chance é que seja um PIB realmente extremamente forte. O Copom disse isso. Então, que tinha que olhar outros dados ex-agro, etc, etc. Então, assim, não me parece que o PIB, vamos dizer assim, seria um trigger, mas é um dado que virá forte. Os dados de inflação são dados, a gente não espera nenhuma grande surpresa, mas são dados que vão continuar ruins, né? A gente tem visto aí inflação de serviço alta, etc. Então, assim, o base case é que ele não vai fazer. Se tiver alguma mudança significativa, se o câmbio... O Gerson estava falando muito dessa tendência do dólar global, né, de depreciar. A gente viu um movimento muito forte aí nesse ano, na verdade. Foi muito forte, mas quando a gente olha o dólar global, ele ainda está num nível, assim, mais de um desvio padrão acima da tendência, assim, teria, de um lado, um espaço, se as pessoas quiserem diversificar alguma coisa, para o dólar ficar fraco. Mas o Fed não vai cortar, etc. Será que vai parar esse movimento um pouco de dólar mais fraco? Se for isso, o que vai acontecer com o real? Então, assim, o real, ele não precisa apreciar daqui, né? Ele só não pode depreciar muito. Então, é isso, assim, maior probabilidade é de pausa, né? Vamos olhar aí os dados. E aí, eu acho que a gente vai ficar num período aí razoável com juros parados. Outra coisa que o Copom também poderia fazer na próxima reunião, divulgar a projeção com juros constantes, porque essa projeção que está em 3,6%, ela leva em consideração a taxa de juros do Focus, que tem corte já no final do ano e vai para uma Selic de 12,5% no final do ano que vem. Se ele divulgasse a projeção com juros em 14,75%, essa projeção que está em 3,6% iria para 3,4%, 3,3%. Então, é um dado que você vai se aproximando da meta. Então, acho que isso também vai dar mais conforto para o Banco Central ali na frente, para ele encerrar esse ciclo de corte. Então, é isso que a gente espera. Então, Gerson, como a Stephanie falou ali, né, essa sinalização de que a próxima decisão da Selic seja ali de manutenção em 14,75, o cenário de renda variável pode se favorecer, né? Eu acho que, obviamente, a mensagem é importante, é o que a gente, né, fala. Só de você mudar o tom do debate, a gente ficou muito tempo discutindo até onde sobe. Só de você virar do outro lado da mesa e começar a discutir quando corta, já é uma discussão benéfica para ativos de risco. Mas é importante só a gente ressaltar
que até muitos clientes têm perguntado isso pra gente, poxa, a gente está num ciclo de alta ainda, né? Ontem mais um movimento, e poxa, e o IFIX sobe, né, 8% no ano, o Ibovespa sobe 13% no ano, small caps ainda mais, né? Olhando pela WZ, então o Brasil é destaque global. Por quê, né? Se a gente comenta só que é esse ciclo de cortes que a gente tem essa performance. É importante olhar que esse tipo de ativo, por exemplo, como fundos imobiliários, ele está muito, e até ações, ele está muito mais indexado à curva futura de juros do que a Selic, né? A Selic normalmente ela é a foto do momento atual dos juros, o mercado vai olhar o filme, que é basicamente qual é a taxa projetada. E quando você vai fazer um valuation de uma empresa, você nunca usa normalmente a Selic, você vai usar uma taxa com prazo, né, já projetado à frente. Então, essa melhora do mercado global, que a gente teve fechamento de curva, de dólar, a Selic, né, a gente teve um fechamento aqui também mesmo num ciclo de alta, né, as taxas longas aqui fechando, porque o mercado está precificando uma taxa de juros menor no longo prazo, tem ajudado os ativos. Então, além da discussão ter mudado, eu acho que é positivo, a gente continuar vendo esse cenário um pouco lá fora, um pouco mais comportado, o benigno para emergentes, os pontos que o Copom ressaltou ali, né, que a chefe comentou bem, o que a gente sempre fala muito aqui, né, de ancoragem fiscal e etc., positivo, e a curva longa continuar, né, fechando, quer dizer, também vai ter corte da Selic para o final do ano. Não vai ser no final do ano que o mercado vai andar, né? Obviamente, se a gente continuar vendo a curva fechando e esses cortes começarem a estar, né, dentro da curva futura, que hoje ali tem liquidez até 2030, vamos dizer assim, o mercado vai andar, né, nesse movimento. Acho que a gente já teve sim a primeira pernada, não dá para dizer que não teve. A gente já teve o primeiro ajuste, que realmente o mercado estava muito depreciado aqui. Mas quando a gente olha, né, ainda historicamente, a gente está negociando ainda patamares muito baixos em níveis de crise, que a gente chama, né, que foi 2020, 2016, 2008. Ainda estamos em patamares de crise. A temporada de balanço que está rodando agora tem tido bem mais surpresas positivas até do que negativas, o que a gente já viu até hoje. O próprio Bradesco está com uma grande performance, a gente viu outras, né, ações. Então o micro aqui do Brasil está se beneficiando dessa atividade forte aqui. Então acho que ainda tem bastante espaço para a gente performar. O mercado está bem mais ilíquido aqui também. Então a gente olha o Ibovespa subiu, né, 12% no ano. Agora, quando você olha, tem várias empresas subindo 40%, 50%, né, porque o mercado está mais ilíquido, tem muita recompra de ações, né, nas empresas. Hoje a gente viu várias outras aprovando recompras, que é um sinal que a empresa está gerando caixa e está achando que o melhor retorno para a empresa dela é recomprar a própria ação, que é um bom sinal. A gente está num patamar de dividendo super elevado também, que é um excelente sinal. A empresa para pagar dividendo, né, tudo constante, é porque ela está com uma situação financeira gerando caixa, né, de maneira saudável. Então acho que assim, a gente está construtivo. Inclusive eu vi hoje um outro banco aqui no Brasil também colocando em overweight, né, acima da média de ações do Brasil. Então a gente sabe que você vai seguir uma cartilhazinha ali. Mas como é Brasil, né, a gente está otimista, mas sempre tudo constante, preocupado aqui com o quadro fiscal e etc. E lembrando que, né, cada dia mais à frente também as questões eleitorais, a gente brinca, como foi até com o Trump, né? Eu lembro que em janeiro do ano passado todo mundo perguntava das eleições dos Estados Unidos e a gente falava, gente, é muito cedo, mas cada dia que passa esse cedo fica um pouco menos e a gente vai começar a falar mais. Então acho que daqui para frente também vai começar a falar cada dia um pouquinho mais, mas obviamente acho que o grande peso fica, né, para o ano que vem, mas o mercado está monitorando, tem muitas pesquisas saindo de aprovação. Sim. Que o mercado tem olhado também. Então tudo constante da volatilidade de Brasil que a gente está acostumado. Mas eu acho que os fundamentos aqui hoje estão bem positivos para fundo imobiliário, ações, né, que são os ativos que eu olho mais ali de perto. E tem algum setor ali em ações que você acha que vocês estão observando, ou alguma dica aí? Porque a gente sabe que o nosso público quer saber ali onde investir, né? Então, curiosamente, apesar do Brasil ser conhecido como um país de commodities, eu acho que é o setor hoje que a gente está menos, né, otimista, vamos dizer assim, principalmente pelas questões específicas de petróleo, que a gente tem visto essa grande volatilidade, e o minério, que apesar da China, como eu comentei, estar com uma melhor perspectiva, não é apoiado no setor de infraestrutura nem de construção civil, é apoiado em indústria e tecnologia. Então, acho que a gente está, e tem visto isso, né, na temporada de balanços, commodities, que apesar de ter um grande peso no índice, não é nosso setor mais, né, querido nesse momento. A gente tem olhado muitas empresas no setor local, os próprios bancos estão entregando resultados excepcionais, empresas, né, de construção civil de baixa renda estão entregando resultados excepcionais também. A parte de consumo, de varejo, que sempre foi, às vezes, até um patinho feio aqui no Brasil, tem entregue ótimos resultados. E o que tem deixado a gente animado é que mesmo com uma Selic alta,
a gente viu as empresas reduzindo muito o seu endividamento, né? Acho que isso tem favorecido bastante. Acho que pós-pandemia também muita gente reduziu o seu custo da dívida, alongou. A gente está vendo o mercado de capitais bem fechado no Brasil, obviamente, para a parte de ações, mas na renda fixa é o inverso. Tem muita demanda, então tem muita empresa se refinanciando a juros muito mais baixos que tinha, alongando a sua dívida e, obviamente, melhorando, que redução de dívida é resultado na veia, né? Você está tirando despesa financeira. Então, eu acho que um pouco mais pessimista com commodities e olhando aqui banco, setor elétrico e talvez consumo local com setores boa perspectiva. Legal. E Stephanie, passou super quarta, o que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias? São os acordos comerciais, né? Como você lembrou, nessa quinta-feira ali, o acordo com o Reino Unido. São esses acordos que a gente tem que ficar de olho? Algum indicador específico? Olha, eu acho que nos Estados Unidos, sim, são os acordos, mas eu acho que, assim, já tem uma perspectiva de que esses acordos, eles serão fechados. Talvez não o detalhe, assim, para quanto que exatamente vai a tarifa, etc., mas linhas gerais de que, vamos dizer assim, os países estão conversando para chegar em detalhes finais em algum período lá na frente. O que isso dá para o investidor, né, para o empresário? Ele dá uma indicação de que a tarifa, na verdade, ela deve ficar muito mais próxima daquele 10%. Então, a gente não vai voltar, né, porque também fica a impressão, será que então vai voltar tudo? Não vai mais ter tarifa nos Estados Unidos? Eu acho que também não é o caso. Eu acho que o caso básico é que parece que as tarifas vão ficar com os principais países, ou com quase todos os países, em torno de 10%, né? Então vai ter, obviamente, um aumento. Lembra que a tarifa antes era 2,5%. E para a China, que hoje está em 140%, a avaliação nossa é que vai ficar alguma coisa como 50%, 60%. Esse nível de tarifa, ele chegou também já a ser ventilado nos jornais lá fora. Então, vamos ficar de olho nesse final de semana, nessa discussão ali com uma equipe da China, uma equipe dos Estados Unidos, que, né, eles vão se encontrar ali na Suíça para discutir. Então, essa perspectiva, a gente só... Parece que, né, sempre a gente está andando, né, no sentido de reduzir, vamos dizer assim, a tensão com relação à tarifa. Agora, aqui no Brasil, o que eu acho importante, obviamente, olhar esses dados sempre de atividade, de inflação, para ver se o Copom encerrou ou não esse ciclo. Agora, duas avaliações, né? A primeira é que, assim, acaso venha tudo para, vamos dizer assim, surpreenda tudo para cima, o Copom entregue mais uma alta. Provavelmente a última, assim, os juros, provavelmente, gente, é por aí, entendeu? É 14,75, é 15. E aí, o que acontece? Para esse cenário que o Gerson estava falando, de fato, ele ser implementado, porque se nada mudar muito até o final do ano, eu falo isso, a projeção do Banco Central, ela vai convergir para a meta, né? Porque a cada trimestre, você muda, vamos dizer assim, o horizonte relevante, ele vai rolando, né, normal, não é nem que ele está alongando, né, faz parte ali do framework, vamos dizer assim, do Banco Central. Então, se a taxa de câmbio continuar onde ela está, as inflações vierem muito próximas, vamos dizer assim, do Focus, essa projeção do Banco Central, ela vai caminhar para a meta. E no início do ano que vem, na verdade, ela vai caminhar para corte. Então, assim, a discussão, ele vai cortar, ela já vai começar, né? Ela já começa, na verdade, já estamos discutindo quando que vai acontecer esse corte e para quanto vai. Olha, se a gente continuar nesse caminho, não tiver estímulo fiscal adicional, né? Que isso é muito importante. Sim. Porque senão, o cenário que a gente está de alguma moderação da atividade econômica, se tiver estímulo fiscal adicional, não vai ter jeito. A atividade vai continuar forte e vai dificultar o trabalho do Banco Central. Ele não vai conseguir cortar os juros, tá? Então, se não tiver estímulo fiscal adicional e nenhuma grande surpresa na inflação, atividade, esse ciclo, que a taxa Selic está em 14,75, será que ela pode ir para 11, que é mais ou menos ali onde o modelo vai mostrar alguma coisa? Poxa, um ciclo relevante. Que país vai ter um corte de juros, que é o que a gente estava falando ali no início, né? Dessa magnitude. Isso atrai, obviamente, a atenção dos investidores, Sim. que eles vão olhar para os países e vão falar, poxa, até agora a gente falou que o Fed, ele, né, foi mais numa linha conservadora de esperar. A gente viu que o Reino Unido também. Então, assim, nenhum grande país, tirando a China, que de fato fez um estímulo essa semana monetário muito forte, acima do esperado, nenhum outro país está, vamos dizer assim, nessa direção, tá? Então, quando a gente olha aqui para o Brasil, é importante que as coisas caminhem na direção correta. E caminhar, eu vejo o principal risco, se você me perguntar ali para o segundo semestre, é se vai ter algum estímulo adicional ou não. Porque se tiver, aí essa questão dos juros, enfim, não vai discutir, a gente não vai mais discutir mais corte. Então, o mercado de juros, na verdade, ele já precifica, né, uma chance razoável ali de corte de juros, de um ciclo o ano que vem. Então, isso tudo, né, não se materializaria, a curva abriria, etc. Então, acho que esse é o principal ponto para a gente olhar. Não é para agora,
mas é para o segundo semestre. E essa questão do estímulo fiscal, como você falou, e o Gerson também lembrou, está diretamente ligada às pesquisas, né? Cenário eleitoral, tudo. Se a gente começa a ver um cenário eleitoral indo para um lado ou para o outro, pode ter algum efeito ali fiscal. O que a gente vai ter que olhar, por exemplo, assim, o governo vai ter que mandar até o dia 31 de agosto qual que vai ser o orçamento de 2026. Vai ter alguma mudança significativa? Porque para fazer algum ajuste fiscal, algum estímulo, você vai ter que talvez mudar a regra, porque não vai comportar. Sim. Então, agosto, eu diria que vai ser um mês bem importante aqui pro cenário, para ver se a gente continua nessa, assim, essa dinâmica mais positiva ou não. Legal. É que a gente já tem o que está mapeado, né? A isenção de imposto de renda, porque não pode realmente a gente ver outras medidas, e principalmente sem contrapartida, etc., que desequilibrem o fiscal, ou que acelerem demais a atividade e acabem com essa visão de que o Banco Central encontrou um patamar ali que trazia inflação para a meta. Né? Bacana. Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Stephanie. Muito obrigada, Mar. Muito obrigada, Gerson. Nada, Mar, um prazer voltar aí pro nosso radar da semana com você agora, né? Sim. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrando ali para você seguir o canal do BTG Pactual. A gente está quase batendo 1 milhão de inscritos. Então, para acompanhar o Radar, acompanhar o Morning Call, acompanhar todos os nossos conteúdos ali diários. E até a semana que vem.